Companheiros e companheiras, amigos e amigas, este é o nosso canal. Eu sou o professor Antônio e hoje nós vamos falar sobre os processos anulados. Claro que estamos falando sobre os processos do presidente Lula. Então, por que os processos foram anulados? Tem gente que fala que os processos foram anulados porque o STF errou, porque o STF foi isso, foi aquilo, tal. Não, o STF não pode errar porque ele é a autoridade máxima quando nós falamos em leis no país. É para isso que existe 11 ministros do Supremo, que se um errar, os outros acertam. Então não é nada disso. O que significou a Operação Lava Jato? A maioria dos que são a favor da Operação Lava Jato pensam que a Lava Jato era para corrigir os erros, para não permitir corrupção, para pegar os corruptos e assim por diante. Mas quem acompanha de perto, quem sabe pensar, vai entender que a Lava Jato foi criada por juízes políticos, por procuradores políticos, e foi criada exatamente com função política para tirar o presidente Lula da disputa de 2018 e desta maneira eleger uma pessoa do agrado deles, ou seja, do agrado da direita brasileira. A direita brasileira tinha perdido 3 eleições. Tinha perdido a eleição de 2002, de 2006, de 2010 e não queria perder a eleição de 2014. Então fez de tudo para não perder a eleição de 2014 e acabou perdendo assim mesmo. E não aceitou a derrota. Para eles ficou bastante difícil aceitar a derrota de 2014, tanto é que o seu representante maior, o candidato da época, disse que ele perdeu as eleições, mas que a presidente eleita não iria governar, mesmo que eles tivessem que quebrar o país. Isso demonstra que ele não aceitou a derrota e que ele não estava preocupado com o Brasil nem com o povo brasileiro. Estava preocupado com o seu poder, com a sua política. A Lava Jato, a partir daquilo que o Glenn demonstrou quando o Glenn trouxe à tona tudo aquilo que a Lava Jato estava fazendo de errado, nós percebemos muito bem que a função da Lava Jato não era recuperar dinheiro desviado, não era pegar pessoas que realmente roubaram, mas era fazer política. Outra coisa, o representante da Lava Jato sempre fala, mas nós recuperamos dinheiro, nós trouxemos de volta dinheiro, repatriamos dinheiro. Sim, repatriaram 2 bilhões para perder 172 bilhões. Isso qualquer criança sabe que é mau negócio. Você recupera centavos para perder milhões. É um péssimo negócio. Recuperar uma mixaria, que 2 bilhões nas contas brasileiras são uma mixaria, para perder 4 milhões e meio de empregos. Isso é um bom negócio? É um péssimo negócio. Não se mata a galinha dos ovos de ouro para colher os ovos que porventura estão dentro da galinha. Isso é péssimo negócio. Outra coisa, esse juiz demonstrou ser um semi-analfabeto tanto em português quanto um semi-analfabeto político e um semi-analfabeto no que diz respeito às contas. Não sabe fazer contas, o português dele é péssimo, o conhecimento jurídico dele é péssimo, não precisa nem você ter conhecimento jurídico para saber que o conhecimento jurídico dele é muito precário. E a pergunta fica, esse juiz passou no concurso ou deu um jeitinho pela porta dos fundos? Assim como ele quis ser candidato a presidente e quis dar um jeitinho prendendo o maior nome que o Brasil tem como político na atualidade, e desta maneira quis acabar com o nome do maior político brasileiro para desta forma ele ocupar o lugar sendo o candidato a presidente da República. Então, o que este homem fez, ele e a turma que ajudou ele na tal da Lava Jato, foi exatamente fazer política dentro do judiciário. Não tem coisa pior do que o judiciário se envolver com política, porque o judiciário tem que cuidar das leis, tem que cuidar para que as pessoas cumpram a lei. Ele não tem a função de fazer política. Assim como o exército não tem a função de fazer política, o exército tem que cuidar da segurança do país.
Assim como as igrejas não devem fazer política, as igrejas devem lutar pelo social, pelas melhores condições sociais. Sim, devem lutar. Agora, igreja fazer política? Não. Isto jamais. Então, os religiosos têm que pensar, a função deles é religiosa. Os juízes, os ministros do Supremo ou de qualquer corte devem pensar, a função deles é o judiciário. Então, quando uma ministra do Supremo diz que tem que tirar o partido que está governando, porque ela não gosta do partido que está governando, ela fez política. Então, parte do judiciário se envolveu com política e isso foi muito ruim para o Brasil. Se você gostou desse vídeo, você curta, compartilhe e inscreva-se no canal, porque nós precisamos muito da sua força para que desta forma a gente continue fazendo outros trabalhos. Um abraço.